Viva! Bem-vindos! Esta é a primeira edição do podcast Pergunta Simples. Uma viagem sobre o tema de que mais gosto de falar e ouvir falar, a comunicação. Chamo-me Jorge Correia, sinto-me jornalista, mas já não estou. Sou como os futebolistas que penduraram as chuteiras do jornalismo, mas estou ligado ainda à comunicação. São um dos detalhes das 1000 contradições que vão ouvir por aqui. Se gostaram do podcast, subscrevam e contem aos amigos. Estou confinado, como a grande maioria dos portugueses. 2 meses disto. Uf! Talvez agora desconfinado ou indo desconfinando. Este Covid-19 é francamente cansativo. A minha casa está transformada num escritório, escola, telescola, videoescola, restaurante com cozinha sempre aberta, tudo 24/24 horas. Nestes tempos de fechado em casa, arranjei um microfone, decidi ligar a pessoas. Um podcast na minha cabeça é isso, gravar conversas com pessoas, ouvi-los falar de comunicação e partilhar depois convosco. A primeira pessoa a quem telefonei é uma das mais reconhecidas jornalistas portuguesas, chama-se Clara de Sousa, um dos rostos principais dos jornais televisivos portugueses, neste caso na SIC, mas a Clara passou na rádio, na telefonia, passou também pela TVI e pela RTP. Conversa para falarmos de notícias, de bons e de maus entrevistados e até de arroz doce para a sobremesa. Não percam esta parte que é especialmente saborosa. Mas era inevitável começar pelo impacto da Covid-19 na nossa vida. Na vida dela. Como é, Clara de Sousa? Olha, depende, eu tenho uma primeira fase e uma segunda fase, que é a primeira fase em que eu estava completamente sozinha em casa e tinha 3 ou 4 pessoas e tinha que fazer almoço, jantar, tinha que lavar a roupa, lavar a louça, passar a ferro, fazer as camas, aspirar, e estava completamente exausta e desejando que chegasse a minha semana de trabalho, porque a minha semana de housewife era esgotante, ok? Até que, porque eu entretanto, como tenho a minha Gina, que está comigo já há mais de 10 anos, eu obviamente no início de março mandei-a para casa, porque ela é uma senhora com 77 anos, uma genica fantástica, tomaram muitas de 20 ter a genica que ela tem, mas sendo uma senhora com 77 anos eu mandei para casa. Há uma semana eu falei com ela e disse-lhe, bom, vai começar o desconfinamento e eu vou buscá-la, o que é que fazemos? Como eu não quero que você ande de transportes ainda, este mês não vai comprar passe. Não quero que ande nos transportes públicos. Portanto, ao domingo à noite eu vou buscá-la à casa e à sexta-feira de manhã vou levá-la à casa. E ela dorme aqui. E, portanto, já tenho a ajuda dela e já consigo ter a minha semana menos housewife, no sentido em que estava tudo em cima das minhas costas, percebes? Eu não tinha nenhum apoio. E, portanto, a televisão trabalhas assim que decidiu fazer verdadeira... Uma semana um, uma semana outro, sim. Uma verdadeira... Mas atenção, não é uma semana, são 7 dias, é de segunda a domingo. E tu chegas ali à sexta e já estás porque não é uma semana normal, não são tempos normais. Agora já começamos a ficar já começamos a ficar mais rotinados. Ou seja, o peso inicial das primeiras semanas era tão forte, Jorge. O que é que mudava? Tu já fizeste, estou a pensar, por exemplo, nos períodos das eleições em que há ciclos muito pesados de trabalho, em que se trabalha 10 dias, 15 dias... Não, é emocional, é puramente emocional. Puramente emocional. Porque nós também estamos a vivê-lo. Eu tenho um pai que tem 79 anos, com imensas comorbilidades, que não pode tomar contacto com este vírus. Isso contigo todos os dias e, portanto, estar a trabalhar e estar permanentemente a falar Covid, a pensar que estou Covid. a falar para pessoas que estão exatamente a pensar o mesmo que eu e que têm pessoas na mesma circunstância que eu. Claro, porque estamos todos no mesmo barco. E então, cada vez que eu falava em mortes era um peso que eu sentia no meu coração. Comecei a mudar um bocadinho a linguagem, comecei a retirar a carga de mortos de pivôs quando comecei a achar desnecessário, nomeadamente para o lançamento de peças. Em Itália e Espanha, por exemplo, tiveram uma fase tremenda, dramática, era absolutamente impensável. Eu há uns tempos estava a pensar, de facto nós estivemos aí mais ou menos... Em termos proporcionais, tudo bem, mas que tivemos aí os dias que nós tivemos, piorzinhos e tal, quer dizer, nós estamos com 1000 e tal mortos neste momento. Itália houve um dia que teve mais de 1000 mortos. Aquilo que nós tivemos em mais de um mês, Itália teve num dia. Se tu começares a pensar nisto, é uma coisa que te deixa, se não tiveres força emocional para resistir a isto,
e se deixares envolver desta forma, pelas notícias, é um peso demasiadamente grande e há pessoas que não estão psicologicamente preparadas para tal. E há filhos que estão em casa que têm pais em lares. E há pessoas que têm amigos, que têm familiares internados. E, portanto, tu nunca te podes esquecer que não estás a falar para pessoas que têm a sorte de, como tu, não ter ninguém infectado. Porque muitas vezes estás a falar para pessoas que têm que estão de facto a viver esse drama, porque há pessoas que estão a viver esse drama. E tu não podes também criar nos outros que não têm uma carga de tal maneira que elas já estão a sofrer por antecipação de uma forma tal que, que é desnecessário, percebes? E então, informar sim, com transparência, mas às vezes há cargas, percebes? Depende. Tu tens um pivô e tens uma peça. E tu não tens que repetir exatamente tudo o que é mau que está na peça no pivô. E então eu tentei ali encontrar ali um equilíbrio para retirar alguma carga dramática, com toda a informação, de forma linear, como eu sempre fui, porque eu sempre fui muito linear e muito objetiva na forma como passo a informação, tento evitar estados de alma, mas retirando um bocadinho a carga. Achei que era a minha obrigação nesta fase aligerar um pouco o peso que está no coração das pessoas, só Os isso. jornalistas normalmente gostam de números. Os números fazem parte, uma percentagem, Sim. a ideia, quase a teoria editorial do morto ao quilómetro, de que Que horror. se está mais próximo de nós, no fundo, para quem nos escuta, a ideia de que Sim. 1000 mortos na China é uma realidade muito longínqua, e se forem 10 pessoas de Passos de Ferreira é uma coisa que está dentro da nossa casa. Óbvio. Tem a ver com a proximidade, isso tu sabes, isso está nos livros, não é? Quando tu acompanhas isto e começas a ver o número de casos em Portugal a aparecer, quando as televisões começam a ir às unidades de cuidados intensivos, mostrar aquela realidade, nesses tempos e nesses momentos em que era preciso editar essas imagens e olhar para lá, aquelas imagens que nós vemos na televisão, mas aquelas que tu viste e ninguém mais vê, que os câmaras veem e que ninguém mais vê, que os editores veem, porque há um cuidado na edição destas imagens. Não há propriamente nesse aspecto de retirar imagens que não se possam mostrar, porque na verdade hoje em dia, entrando numa unidade de cuidados intensivos, tu podes mostrar. A questão aqui é mais o cuidado com os rostos, com as pessoas que não querem ser identificadas, e aí tu fazes isso normalmente, tanto numa situação destas como noutra qualquer, mas eu acho. Sim, proteger as pessoas, não é? As pessoas não têm que estar expostas sem darem a sua autorização. Acho que isso faz parte também, está no nosso código deontológico, nós temos que o cumprir, para alguma coisa ele existe, não é? Acho que somos melhores jornalistas quando de facto respeitamos a privacidade do outro, a menos que a pessoa dê autorização. Mas foi para nós de facto um passo em frente. Nós já víamos o que acontecia, nomeadamente em Itália, com as televisões, Sky News, por exemplo, que é a nossa parceira, a entrar nos hospitais, e nós ainda não tínhamos conseguido entrar em nenhum hospital. Houve aqui alguma resistência. Reportagens brilhantes e assustadoras, certo? Eu tive a Sim, sensação quando vi essas mas reportagens lá era o de caos, Jorge, lá que era o caos. Lá era o caos. Felizmente em Portugal nós tivemos esta coisa boa, no sentido do boa, entre aspas, de o confinamento. As pessoas começaram a ficar em casa ainda antes de ser decretado o estado de emergência. E, na verdade, isto, obviamente, não só ajudou a poupar vidas, e vamos ver como é que isto vai desenvolver-se, não é? Porque estamos todos na expectativa, mas é sobretudo a sobrecarga do sistema de saúde. E Espanha e Itália não conseguiram conter isso. E, de repente, tu vês pessoas nos corredores. Tu vês câmaras frigoríficas, autocarros, caminhonetas, desculpa, frigoríficas, à porta de um hospital em Nova Iorque. Portanto, aquilo acaba por ser tudo muito localizado e uma sobrecarga brutal. E nós cá não tivemos isso. O que tivemos foi, e nós, tu sabes como é que é o nosso Serviço Nacional de Saúde? Eu acho que bem, porque eu acho que eles não devem estar sempre de portas abertas para tudo. Eu acho que as coisas têm que ser negociadas, têm que ser faladas, têm que ser ponderadas. Eles têm de confiar nos jornalistas que lá entram, na ponderação, do bom senso, que é uma palavra tão importante na nossa profissão, do que é que vai fazer com aquela reportagem, do que é que vai fazer com aquelas imagens. E, portanto, há ali uma relação de confiança que tem que se estabelecer. E, portanto, os nossos hospitais demoraram um bocadinho mais a abrir as portas, mas abriram-nas. No Porto, nomeadamente, onde nós entramos, a Lúcia Gonçalves entrou e fez um trabalho belíssimo, e não só. o E, São portanto, João agora já estava na está. linha da frente inicialmente e, Estava, portanto, obviamente.
Sim, 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 sim. E conseguimos e fizemos uma reportagem clean, até por um lado até tivemos uma situação positiva de alguém que teve bastante tempo ligado ao ventilador e conseguiu sair e falou do fantástico que tinha sido aquele pessoal médico, de enfermagem, de todo o pessoal que dá apoio naqueles momentos nos hospitais. Portanto é também pela positiva e para os nossos heróis, como se fala, não é, que sempre foram e que agora mostraram que de facto o são ainda mais e se alguém tivesse dúvidas, como se alguma vez tivéssemos dúvidas. As histórias Mas positivas funcionam. Nós habitualmente somos muito massacrados com histórias duras, pesadas. Na minha nem memória sempre, aparece. nem sempre, nem Estas sempre. funcionam, estas histórias? Há sempre, a questão é, vamos sair um bocadinho do foco apenas no número de mortos e doentes internados nos cuidados intensivos, fazendo um foco, abrindo o foco para a população dos 10 milhões que nós somos, ok? Numa situação, por exemplo, obviamente esta é mais grave, porque esta aqui tem uma propagação muito mais rápida e tem consequências muito mais graves. Mas tu, todos os anos, não fazes isto com a gripe. E, no entanto, morrem 3 mil pessoas. Já viste a carga que era todos os dias estar a falar dos mortos de gripe em Portugal? E nós não o fazemos. O que é que este Porquê? fenómeno tem de diferente para ti enquanto jornalista? Porque este fenómeno poderia ser muito maior se de facto nós não nos tivéssemos confinado. E aí sim nós ajudamos a salvar vidas. E aí sim é importante que as pessoas percebam e que se consciencializam, tenham o bom senso, tenham a atenção, consciência de que não é só por elas, é por elas e por aqueles que as rodeiam. E nós sabemos que estamos num país onde se morre mais, e tu sabes, já fizemos vários trabalhos com isso, onde a principal causa de morte são as doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, dislipidémia, portanto colesterol alto. E são situações que, para este vírus, são terreno fértil. E, portanto, nós somos uma população muito exposta. E foi só porque nós conseguimos recolher-nos antes. E estamos, eu hoje estou aqui em minha casa, estou com o meu pai, ele agora está à vontade, eu coloquei 2 mesas para estarmos com distância de segurança. Isto é algo que eu não conseguiria imaginar há uns meses, não é? Estaríamos todos na mesma mesa. Eu coloquei 2 mesas para estarmos uns de um lado, outros do outro, conversando a 2, 3 metros de distância. Isto é algo que eu não imaginava, nem tu, nem se calhar ninguém. Mas se calhar é uma nova forma de estar. E as notícias que nós temos recebido é de que isto não vai desaparecer tão depressa. E, portanto, nós temos que nos adaptar. Aquilo que nós temos que fazer, basicamente, é proteger-nos a nós e aos que mais amamos. E por isso temos que ser, isto neste momento somos convocados a sermos, de facto, cidadãos conscientes e preocupados não só connosco, mas como com o coletivo. Quão farta estás Isso tu é muito importante. Não é uma questão de estar de farta, dar porque já notícias do começamos, Covid? Quer dizer, porque às já tantas estamos, não, já mas não é temos semanas e farta. dias e dias e dias e eu fico sempre com aquela sensação, já não aguento, Não, eu rápido percebo. encontrei-me outra porta. Eu percebo, mas não há forma de escapar e nós enquanto jornalistas não temos forma de escapar. Já começa a haver outras notícias, nomeadamente na área da justiça, não é? Mas a questão da Covid é uma coisa curiosa, porque no início, quando tudo isto começou, eu não digo que esteja farta, eu não estou farta, porque eu nunca me farto de dar notícias, eu dou notícias há mais de 30 anos, portanto não estou farta de dar notícias. E o que é que eu dou? É aquilo que é do interesse público. Se for só Covid, é uma opção editorial, porque é de facto aquilo que as pessoas têm que ouvir e têm que interiorizar para terem comportamentos mais responsáveis. Eu acho que nós tivemos, de facto, os portugueses estão de parabéns a esse nível. Não é estar farta. Agora, a Covid, inicialmente os primeiros dias, o que era? Tinha a ver com a doença, os lares, os mortos, não sei mais. Depois passou à parte económica e à parte social, o impacto que tudo isso teve Já das estamos pessoas, as já missas. variamos o tom das Não, histórias a que questão é que aparecem. são outras histórias de outras áreas, mas a Covid apanhou tudo, porque a Covid apanhou as nossas vidas, na nossa família, na nossa forma de estar, de nos relacionarmos. A Covid apanhou a forma como nós viajamos, a forma como nós vamos fazer férias, como vamos fazer praia, a forma como nós trabalhamos, a forma como nós perdemos os empregos, infelizmente, não é? A forma como as empresas, muitas delas não vão aguentar. Portanto, a Covid afetou todo o tecido social e económico. Olha, deixa-me dar um salto dentro de uma redação. Uma redação é uma colmeia, literalmente uma colmeia, onde estão jornalistas. Cada abelhinha
a fazer a sua parte, Sim, sim, sim. computadores a espreitar qual é a última notícia da Lusa, o que é que diz o Twitter, onde é que está o Facebook, qual é a última imagem que chega, quando aparece uma imagem nova muito interessante, literalmente como as abelhas, todos uns em cima dos outros, E a com o espetar no Ricardo ecrã, Costa como rainha-mãe, não é? todos à volta. Como é Não, que mas é, sim, como é sim. que é o ambiente agora? Tranquilo, tranquilo, muito tranquilo. Nós estamos divididos ao meio, aliás, menos de meio, porque há a nossa redação Pantufas, que está em casa e vai continuar agora durante uns tempos ainda, Portanto, as pessoas que estão a só trabalhar, trabalha. mas estão em casa. Há umas que trabalham, sim, constantemente, mas estão sempre em casa, porque têm os equipamentos necessários em casa para sonorizarem, para montarem. Nós editamos também, temos jornalistas que editam facilmente no computador. E depois metade da redação está de segunda a domingo e a outra metade está na outra segunda a domingo. Mas é tranquilo, porque somos poucos. Eu olho para a SIC nos dias na semana em que eu lá estou e é como se fosse um domingo permanente. Somos poucos, mas é tranquilo. Sou muito sincera, é mesmo bastante tranquilo. E nós, eu acho que no início sentíamos o peso, agora recuperando um bocadinho aquela ideia inicial de estar farto, não sei o quê, da notícia. Não, a carga, não, não, é a carga emocional para nós, mesmo para nós. É puramente emocional. Quando eu chegava, por exemplo, à quarta ou à quinta-feira e sentia-me de rastos, eu não tinha trabalhado ainda muito. Na verdade, tinha trabalhado segunda, terça e quarta. Ia começar quinta. Era o peso emocional, era desgastante. Eu sentia-me sugada pela angústia daquilo que estava a acontecer connosco, comigo incluída, não é? Connosco, comigo, contigo, com as pessoas todas do lado de lá, estávamos todos a sentir o mesmo. E portanto era sobretudo emocional, não era físico. E Mas agora, isso implica e agora? eu sinto que estamos todos mais tranquilos, estamos tranquilos mas cautelosos, sem nunca perder o foco do que é necessário para informar as pessoas da forma mais correta, para lhes dar uma luz no túnel de esperança, porque sempre que é possível e que seja coerente e que seja de facto uma coisa que seja checada e que, ok, neste momento o que é que eu desejaria? Pá, dizer às pessoas, uma vacina, caramba, não é? Uma vacina, sei lá, como há pessoas que têm a vacina da gripe, que se bem que, pronto, nem sempre funciona para a estirpe do ano seguinte, mas a vacina da pneumonia, que tantas vidas tem salvado, hum, portanto, uma vacina, de facto, era algo que nos iria tranquilizar, até emocionalmente, sabes? E o que me. E novamente é isto. Nós não somos todos feitos da mesma maneira. Nós não temos o mesmo tipo de tijolo. Há pessoas que são feitas de tijolo de 7, há pessoas que são feitas de tijolo de 11 e há pessoas que são feitas de tijolo de 15. Não sei, eu já trabalhei numa loja de materiais de construção, percebes? Portanto, há várias camadas de grossura, das camadas até te bater com força. E há pessoas que são muito sensíveis a tudo isto. Por exemplo, uma das coisas que agora mais me sensibilizou, e eu sou muito permeável, eu sou de tijolo de 15, vou-te já dizer, em muitas coisas, mas nestas coisas sou muito tijolo de 7 ou menos. Uma coisa que mexeu muito comigo foi, eu recentemente recebi um e-mail, e vamos fazer um trabalho sobre isso, que eu falei com o meu coordenador e ele disse sim, vamos fazer, que é, hum, imagina, tu tens o teu pai no hospital, ligado a um ventilador. Tu não sabes se ele vai sobreviver. Tu não podes visitá-lo. No momento em que estamos, com a capacidade de proteção, os próprios médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar vai junto desse doente. Será que nesses casos extremos, em que tu podes nem sequer ter a oportunidade de despedir essa pessoa, não te podem criar uma possibilidade de te despedires dele ou de estares um pouco com ele? Será que o Estado não pode conseguir garantir que algumas pessoas, nesses casos mais extremos, consigam estar um pouco junto dos seus que não sabem se voltarão a ver vivos? E isso E isto acontece, veio-me de uma obviamente, em mãe. todos os hospitais que acontecem. Sim, e eu percebo que eles devem estar cheios de coisas, não sei o quê, mas se agora houve um abrandamento, não é? Se há menos internados, se o stress já não é tão grande, se de facto neste momento os números baixaram, isso já é um bocadinho mais respirável, se já dá para, não é? Se já dá para inspirar, expirar, será que não se pode criar condições para um filho, uma filha, um pai, uma mãe, poder visitar o seu, que está numa unidade de cuidados intensivos, em estado grave, e que não sabe se voltará.
Pá, isto é dramático, Jorge, percebes? Isto é algo que tem que mexer contigo. Nós não podemos simplesmente estar ali a debitar ou números ou palavras, porque não são números e não são palavras, são pessoas, é a realidade, é a vida tal como ela é neste momento, não é? E portanto ninguém é de ferro e ninguém. Também não tem que ser nenhum choradinho, não é isso, ok? Mas tem que ser com o tom apropriado. Há bocadinho estavas a falar da notícia que tu poderias dar ou gostarias de dar e que nos poderia descansar de uma vacina, que toda a gente fala, obviamente. Isso de facto seria o melhor, não é? Isso seria o melhor neste momento. O que também dá terreno para aquilo que acompanhamos todos os dias nas redes sociais de fake news, quer dizer, que é um terreno francamente fértil para que toda a gente, enfim, especule sobre tudo e possa pôr qualquer coisa a circular. Como é que tu E olhas aproveitar isso do desespero das pessoas, não é? Como é que tu olhas para este fenómeno? O que raio nos aconteceu para que subitamente, num momento em que todos precisamos de jornalismo de alta qualidade para saberem É uma coisa muito simples, Jorge, não tem muito que saber. É apenas o desejo de ter mais cliques e fazer mais dinheiro. Esses sites de fake news, notícias falsas, que são combatidas em várias frentes, não só pelo Polígrafo, o Observador, fazem parte do International Fact Checking, portanto, isso nesse aspecto eles trabalham bem, mas esses sites, e o Facebook também tem um programa que, a partir do momento em que um polígrafo ou um observador coloca aquela notícia como falsa, eles basicamente não a apagam, mas mandam lá para o fundo do mural e ninguém as vê. E, portanto, essa gente obviamente tem razões para estar revoltada porque não ganha dinheiro. Portanto, é apenas uma questão de dinheiro, uma questão de apenas de clickbait, de clique fácil, para ganharem dinheiro. É sobretudo isso. E é de uma desumanidade, é de uma despreocupação, a sério, eu não tenho palavras, mas eu acho que isso já não muda, isso vai continuar assim, vai piorar. Tu hoje em dia já tens as deepfakes, em que já tens programas de inteligência artificial a meterem na tua boca coisas que tu não disseste, e portanto aquela velha lógica que nós dizíamos ver para querer, esquece, vai morrer. Mas sabes o que é que eu acho? Olhando para o futuro eu penso assim, nós que de antes, aliás, nós somos de uma geração nascida nos anos 60, início de 70, eu sou ainda dos 60, tu és um bocadinho depois, mas em que crescemos a brincar na rua uns com os outros, não havia cá nada disso, telefones e telemóveis, telefone era só quando chegávamos a casa à noite, não é? E os nossos pais achavam, e fixo, e os nossos pais deixavam de andar à vontade, a televisão começava às 5 da tarde, terminava à meia-noite, ficava aquela chuva do poltergeist e tal, e pronto. E lembras-te também, não é? E de repente tu vês uma geração que está focada num quadradinho de um telemóvel. E já nem é tanto no computador. Eu vejo pelo meu site, 70% a 80% dos acessos ao meu site são por telemóvel. Portanto, sim, a nova geração claramente deixou o móvel chamado televisão lá na sala e dedica-se a ver tudo o que precisa de ver nos seus telemóveis. Precisamente. E portanto, essas pessoas, estando sempre tão ligadas, estão muito mais permeáveis a coisas que saiam da normalidade. O que é notícia? O que não é normal. Pois, então eles levam isso ao extremo. E então levam aquilo a um extremo tão grande que as pessoas vão, peraí, o que é isto? E vão ver, não é? E por cada clique que eles têm e cada publicidade que eles lá têm, eles ganham dinheiro. E se quando são desconstruídos, perdem dinheiro. O que eu estou a ver no futuro é que nós crescemos nesta geração de juntos e esta geração agora que está afastada, mas junta de outra maneira. Aliás, enquanto os miúdos jogavam à bola, agora o jogar à bola deles é estarem a jogar todos online num jogo qualquer. Eu acho que tudo isto vai levar-nos a estar juntos de novo. Fisicamente juntos. Porque nós vamos passar só a acreditar. Só a acreditar. Já não é só no que vemos, e não é já. Ainda vai demorar uns anos. Mas quando começarem as deepfakes a sério, e nós já vimos alguns exemplos muito bons com a inteligência artificial a funcionar, isso vai voltar ao que é a nossa base, que é estarmos juntos de facto, podermos tocar-nos, podermos olhar-nos nos olhos e só acreditarmos naquilo que ouvimos de quem está à nossa frente e não daquilo que vemos num vídeo. É isso que as deepfakes vão fazer. Não sendo fake news, mas notícias verdadeiras que parecem francamente falsas, quando ouvimos um Trump ou quando ouvimos um Bolsonaro, por exemplo, a falar do Covid, eles que estão lá de verdade a dizer aquelas coisas,
O que dizem levanta muitas questões Levanta. Eu fico muito triste com isso, fico muito triste. Aliás, eu tenho amigos meus, por exemplo, estão nos Estados Unidos e dizem que nós temos cá uma ideia completamente errada do que diz o Trump. Pois eu tendo a discordar. Obviamente que eu trato o Trump como tratei o Obama, nunca adjetivei o Sr. Trump, mas eu não posso deixar de ficar chocado. Eu sei que há muitas pessoas que defendem o Trump e sobretudo que defendem o Bolsonaro. Temos muitos brasileiros em Portugal que nos mandam imensos e-mails a defender o Bolsonaro e dizer que nós estamos completamente comprados e que a nossa correspondente no Brasil é completamente facciosa, não sei o quê. Às tantas Mas o que é isso que tu podes dizer? transforma-se quase num derby futebolístico, quem é que é de um Acho lado que e quem é que é do outro, não é? é horrível. Eu tive essa experiência nas eleições, nas eleições em que o Passos Coelho e o Costa foram, lembras-te precisamente, foi terrível. As pessoas acham sempre que nós estamos dos lados, mas pronto, tudo bem. São livres de pensar o que elas quiserem. Agora, há coisas que nós não podemos retirar de contexto. Tu nunca podes retirar de contexto quando alguém pergunta ao Sr. Bolsonaro o que é que ele acha por causa da subida do número de mortes. Ele diz 2 vezes que não é coveiro. Portanto, isso não é retirar de contexto. Esse é o contexto. É quase uma indiferença em relação àquilo que está a acontecer. Epá, eu esperava mais de um presidente de um país tão grande como o Brasil, com um povo tão rico como é o Brasil. Esperava um bocadinho mais, tal como esperava mais do Sr. Trump. Mas pronto, quer dizer, eles foram democratas, eleitos democraticamente. E, portanto, é o povo que decide. Agora, no que nós, jornalistas, pudermos fazer para pelo menos esclarecermos, não é? Nós faremos. Agora, há alturas em que a batalha é muito desigual. O escândalo da Cambridge Analytica mostrou muito bem, tu deves ter visto o que está na Netflix, o documentário, quem não viu que veja, porque de facto aquilo é emblemático do que é possível fazer hoje em dia, não é? E da forma como é possível manipular as pessoas. E nós achávamos que, como é possível que o Hitler tenha manipulado toda uma nação para levar a um quase extermínio do povo judeu, e tu hoje vês nuances com métodos diferentes de manipular as pessoas, de levar as pessoas, porque as pessoas estão cansadas do sistema, as pessoas estão cansadas dos políticos que têm, estão cansadas Só que, será que essas pessoas ou não se lembram do que era antes de podermos viver em democracia? Nunca vi, não sei, eu lembro-me, sabes, eu era pequenina, mas lembro-me, e sou filha de pais que falavam muito sobre isso, portanto eu lembro-me. Na ótica exclusivamente da comunicação, quando tu olhas para um Trump ou para um Bolsonaro ou para outros exemplos que possamos encontrar, qual é o segredo do sucesso? É a linguagem, é a maneira como... Porque, no fundo, eles foram eleitos, como tu dizes, mas não foram só eleitos, eles geraram um movimento emocional favorável às suas causas. É a linguagem? Sim, sim. E geraram, é verdade que geraram, mas falaram para um público que estava farto do sistema, tal como ele existia, e que achava que tinha ali a resposta a todos os seus problemas, e de facto o Trump teve ali uma fase muito boa em termos de emprego, não é? A questão aqui nem é tanto depois como porque eu acho que a própria economia norte-americana funciona se a deixares funcionar, percebes? Apesar de tudo, apesar dos políticos, apesar de tudo, aquilo funciona. funciona porque sim. Ela funciona. O que me deixa chocada é a forma primária, porque apesar de tudo o Trump, sabe, a gente se lembra dele, ele sempre foi assim um bocadinho grosso e não sei o quê e tudo mais, mas não é propriamente burro, ele não é burro nenhum, não é? Portanto, ele fala para o seu eleitorado, claro que sim. E usa uma linguagem binária, muito sim. Simples, muito vamos matar o vírus, ok, injetamos um desinfetante qualquer. E sem vergonha nenhuma na cara. Quando ele simplesmente decide atacar os jornalistas que estão à frente dele, da forma como ele ataca, ou agora como afastou, o Papa, da parte da saúde, eu achava aquilo uma casa dos horrores. O Trump vinha dizer uma coisa e o outro a seguir vinha dizer outra. E eu pensava assim, desculpa lá, isto é louco, isto é de loucos. Não sei se viste as imagens, a Casa Branca tem, os Estados Unidos têm, obviamente, dos maiores peritos do mundo em virologia. Muito interessante. Sim, agora estou-me a esquecer do nome dele, aquele senhor... Fauci, que é o Fauci, exatamente. Que é aquela... Coitadinho, eu tinha pena dele. Conferência de imprensa épica em que o presidente está a falar e ele está
a câmara focou a ele e uma outra senhora A outra, sim. e a cara deles faz uma legenda perfeita do que está a acontecer ali. E por isso fizeram uns memes, não é? Uns memes com a morte, não é? Estou com a capa negra e o Trump dizia: "É assim, não é? Dos desinfetantes", e depois a morte lá do outro lado. Sim, sim. Portanto, fizeram uns memes com isso, de facto. É, eu não percebo. Eu juro-te, eu não percebo. Eu acho que eu sempre achei que cada geração que precedia a anterior tinha algo a ganhar em termos de percepção, de inteligência, sabes? E às vezes fico um bocadinho, como é que é possível, hum, as pessoas não perceberem que aquilo é tudo nonsense, que não faz sentido. Agora, por exemplo, esta coisa com o Obama, independentemente do Obama, o Obama era um excelente comunicador, tinha certamente muitos defeitos, tinha obviamente muitas virtudes, tudo mais, tudo bem, ok. Agora é um Obama Gate e não consegue explicar o que é só para lançar para o ar, é só, isto é pura política, Criar a e é dúvida. criar a dúvida. Olha, Percebes? E desde que vamos. ele cria dúvida, a questão é esta. Ainda há uns tempos estava a ouvir o Costa Ribas, agora só para fechar. Mesmo que o Trump só tenha neste momento 30% de apoiantes cegos, 30% de quase 300 milhões é muita É muita gente. gente. É muita gente. Portanto, isto aqui é de uma dimensão muito diferente da nossa. Olha, vamos voltar à nossa Mas olha, deixa-me só dizer uma dimensão. coisa: não acho isto nada divertido. Isto dá-me vontade de rir às vezes, mas é rir quase antes de começar a chorar, porque não acho isto nada divertido. Eu acho isto trágico, trágico, trágico. É isso e o aumento dos populismos que vai agora, depois de tudo isto, vamos ver como é que isto vai seguir. O aumento do populismo, nomeadamente a nível da Europa, dos partidos mais fascistas, epá, é algo que obviamente me preocupa e que me convoca ainda mais como jornalista também, obviamente, e como cidadã. Olha, vamos voltar um bocadinho Diz-me. a coisas que quem nos ouve e que não faz parte do universo da comunicação, da televisão, da rádio, pode Ok. ter curiosidade, que é, então em um dia em que a Clara de Sousa me convide para ir ao seu noticiário falar, eu que nunca lá fui, Ok. sou cheio de nervos. Como é que é? Como é que nós temos os entrevistados Oh, profissionais? Quer esquece, esquece, dizer, eu não sou tua psicóloga, não estou lá para te preparar. Ou estás preparado para ir para um noticiário que é visto por 1.500.000 pessoas, ou não estás preparado. Se não estás preparado, é melhor não ir. o que é toda uma experiência, não é? É toda uma Ouve lá, experiência para quem não. obviamente, quer dizer, eu não vou dizer a alguém que está sentado à minha frente, se tu estás sentado à minha frente, é para eu te fazer uma entrevista, à partida é algo que pode ser uma coisa, à partida mais dura, não é? Ou com um ministro, ou com alguém, se for uma coisa mais ligeira com os nossos, não preciso de nada com o Zé Gomes, com o Ricardo, quase uma conversa, não é? Com um especialista, enfim. Com um político, achas que eu vou dizer um político, respire fundo e isto vai correr bem? Não, nunca vou dizer uma coisa dessas, não é? Ele tem que estar preparado para isso. Então não iria. Mas o que é que eu gostaria de ter à minha frente? Gostaria de ter uma pessoa que falasse claro, que não falasse para os seus, e faz muita confusão. Pessoas de determinadas áreas que usam uma linguagem que só os seus é que entendem. Outro dia era alguém da aquacultura que estava a falar e eu disse, mas porquê é que não fala isto em português corrente? Só os seus é que entendem. Portanto, gosto de pessoas que tenham nervo, que tenham uma boa linguagem corporal, que me olhem nos olhos e que não decidam falar para a câmara, porque isso para mim é cobardia. Portanto, eles estão ali para serem entrevistados por mim. Não estão ali para fazer nenhum comício para a câmara. Portanto, têm que olhar para mim. Sempre que olham para a câmara, desrespeitam-me. E é isso que eu gostaria que eles entendessem. Portanto, não estão a falar para ti, estão a falar para a audiência de uma forma mais Exato, estão genérica. meio. Sim, portanto, isso aí eu acho que O que em é si bom que mesmo, o entendam. que em si E que mesmo é tenham uma boa arriscado. linguagem, que falem bem português, que eu sabes que eu, formada em inglês e português, gosto de quem fala bem português, que tenha nervo a falar, que sejas correto a falar e que fale uma linguagem que todos entendam, desde os analfabetos a quem tenha o curso mais de doutoramento mais acima de todos, percebes? E eu acho que é muito fácil isso. Porquê é que tu achas que, por exemplo, um super especialista numa matéria qualquer, quer dizer, e agora a virologia está na moda, portanto pode ser Aham. virologia, porquê que há essa, às vezes antes de Porque entrar no ar, funcionam em circuito fechado, Jorge, funcionam em circuito fechado. Funcionam em circuito. e isso exclui-nos a nós, que não somos especialistas nas coisas. Mas isso está a eh, mudar, isso está a mudar, esquece, isso está a mudar. Uma das coisas, há uns anos, lembras-te, há uns anos quando nós vimos a televisão, a CNN quando apareceu, ou mesmo no Brasil, a gente via, epá, incrível, as pessoas na rua sabem falar para a televisão, não é? Já tinham muito treino de ver. E em Portugal isso está a acontecer cada vez mais. E, portanto, estes especialistas que nós vamos, obviamente que levamos ou que entrevistamos, cada vez mais têm que perceber que têm que falar para as pessoas, não têm que falar para os seus pares.
E se querem esclarecer, é as pessoas, não os seus pares. Os seus pares não têm nada a dizer, porque eles não estão a dizer nada de novo aos seus pares. Ok? Eu acho que ainda há um bocadinho essa ideia de que têm que falar caro, usando uma expressão muito popular, e não têm. E se As calhar, expressões mais simples se calhar tem medo que os seus pares julguem achem a que eles estão a entrevista. simplificar, não é? Uhum. Mas não, eles estão simplesmente a comunicar. E a comunicar para que todos entendam. E isso é o mais importante. Tu não vais usar aquelas expressões caras porque depois há a senhora Maria que não entende. O doutor António se calhar entende. Mas a senhora Maria, a senhora Antónia, que está lá em casa, que já tem alguma idade e que até ouve mal e que teve a 4ª classe, ela vai entender como? Ela vai entender se tu falares claro. E já perdeste essa audiência. Pois, e qual é o objetivo? E depois as pessoas admiram-se que depois há outras pessoas, há outros canais que falam claro, mas que enfim, pronto, a gente sabe como é que é, não é? Um bocadinho fora às vezes de contexto e um bocadinho sensacionalistas, que são esses que funcionam melhor, porque falam mais claro. Portanto, vamos lá fazer uma coisa. Se querem fazer um trabalho bem feito, se querem comunicar corretamente, se querem ser bons jornalistas, se querem ser especialistas que digam que a mensagem seja bem transmitida para as pessoas, têm que falar claro. Não podem falar para as pessoas como se estivessem a preencher um doutoramento para outra coisa qualquer. Percebes o que eu quero dizer? Então, uma das coisas que eu sempre tive desde muito cedo foi não vou ter discursos como se estivesse num contexto completamente diferente. Portanto, vou falar para que todos entendam. Não é um discurso banal, é um discurso normal, com palavras que todos entendem e com uma comunicação que é para todos. Eu acho que é só assim que nós devemos funcionar. Tudo o resto. Quando nós estamos a falar, além da audiência e da simplicidade da linguagem, há outra questão que é a questão do timing. Ora, dos entrevistados muito despachadinhos, que são quase monocórdicos, Tão bom. tuc, Não, não. e vão-se embora. Sim, mas são bons. Não, E mas são os bons, sabes outros porquê? que falam, Mas se forem diretos ao assunto, são muito bons. E aqueles se que forem diretos ao falam. assunto, é terrível. E depois recebemos mails a dizer porque não deixámos falar. Pois, mas aquilo é uma entrevista, não é um comício. Como é que tu consegues parar alguém É que muito seja difícil. verborreico e que encadeie não diz frases, exato, e que E que está a não diz encher de nada. vazio o tempo de antena? Encher de vazio ou vai lá só para transmitir uma mensagem, não é? Fico fula. Vou dizer, fico mesmo fula. E às vezes depois até digo assim, pá, se calhar fogo. E tento, obviamente, tentar levá-lo por uma pergunta que o consiga focar. Só que a questão é, e não respondem, e voltam. Eu já cheguei a dizer 3 vezes à mesma pessoa, mas não me responde à minha pergunta porquê. A minha pergunta é esta, e esta, e esta. Porquê é que não responde? E quando, não, mas eu estou aqui para responder, eu dizer, pronto, ok, pronto, então acabou a entrevista, não vale a pena. E Isto não continua. é. E continuam, com a mesma maior cara de pau, esquece. Aqueles entrevistados que levam a cassete, Que levam a cassete. quero dizer isto, e tu perguntas-lhe outra coisa um bocadinho ao lado e eles repetem monocordicamente essa mensagem. Por outras palavras, sabes que falou-se muitas vezes que era o PC, não era? O PC é que era o partido da cassete. Fazia-se a caricatura disso. Sim, são todos. Eles metem uma cassete. A linguagem está a ficar empobrecida? Está-se a perder a verdade porque, na verdade, porque é política, não é? Faz política. E depois, obviamente, depende da habilidade também do entrevistador em encostá-los à parede para responderem a determinadas perguntas. Mas um político muito bem treinado, de facto, hoje em dia, só responde ao que quer. Isso é assustador. Porque só a última coisa que nós queremos é ser agressivos, mas podemos ser incisivos. E depois, mesmo não respondendo, eu digo sempre assim, olha, eu tentei uma, tentei duas, tentei três. As pessoas lá em casa certamente tirarão a conclusão. Conseguem perceber rapidamente. Eu gostaria que percebessem. Porque há alturas em que nós simplesmente não conseguimos porque eles não deixam. E é porque vão com um propósito, que é passar uma mensagem. E não vão lá para responder a perguntas, às nossas perguntas. Vão lá para aproveitar as nossas perguntas, não respondendo, para passar a sua mensagem. E temos alguns assim. Nós estamos agora nos tempos das redes sociais, dos Facebooks, se calhar para os mais velhos, dos Instagrams para os mais novos, para o TikTok, que aí está. Fenómeno... Nunca usei o TikTok.
Consta que é chinês e que esse sim está com os nossos dados, não é? Eu não tenho E TikTok. não tens TikTok, mas a geração mais nova tem o TikTok. Tem imenso, tem imenso. Este confinamento levou-nos, muitos de nós, a ir espreitar os Instagrams com muitas figuras públicas. Se calhar o maior epifenómeno será o do Bruno Nogueira, que junta um conjunto de amigos e agrega Agrega. 80, 100 mil, ontem 150 mil. 170, eu vi 171 mil quando ele já estava no Coliseu. O que é que tu achas destas novas fórmulas de comunicação do Bruno Nogueira, não só do Bruno Nogueira, porque neste momento tens várias figuras, quer do jornalismo, quer figuras públicas, quer atores, quer em Portugal, quer lá fora, a fazer esta comunicação quase direta, ponto a ponto, onde nós podemos pôr também a nossa mensagem, comentar, fazer uma pergunta? Eu acho que tudo isto é possível porque vivemos em liberdade. Não é? E vivemos numa época de facto extraordinária ao nível da forma como nós nos comunicamos à distância. No caso do Bruno, eu gosto muito, já vi várias coisas do Bruno, gosto de algumas coisas do Bruno, de outras nem tanto. Ainda me lembro quando fui ver a Neste no Coliseu e basicamente fiquei chocada. Sim, ele não é consensual definitivamente, ele toca... Fiquei muito chocada, tive ali os momentos em que me ri, mas de resto eu estava sempre chocada, estava sempre de boca, enfim, parecia uma virgem ofendida, mas fora isso, e olha que eu não sou muito, mas pronto, achei muito gratuito em muitas situações, mas pronto, é uma linguagem, e é uma linguagem que funciona lindamente com uma faixa do público, uma larga faixa do público. Eu acho que assim, eu acho que há ali uma coisa muito positiva, que é agrega as pessoas há ali um momento de escape, sabes? Aquele momento com o Bruno é um momento de escape, que é para mandar à fava as chatices do dia, as preocupações da Covid, se tem de usar máscara, não tem de usar máscara, então nesta fase, eu acho que é um momento de escape, aquele momento. Aquilo é uma espécie de terapia, uma espécie de terapia geral, não é? Sim, que é, deixa-me dar umas gargalhadas com o nonsense, não é? O Bruno consegue surpreender-me pela negativa, na minha perspectiva, que sou uma conservadora, como pela positiva, não é? Portanto, aquilo vai desde a linguagem mais grotesca, básica e grotesca, mais básica, até momentos sublimes de música clássica, de vê-los a fazer uma escultura. Como é que é possível? Eu estava de boca aberta, não é? Primeiro porque adoro o trabalho do Vils, estava de boca aberta com aquilo, e acho lindo quando o Bruno chora, porque ele também se emociona com esses momentos. Há momentos em que ele perde o pé, quer dizer, perde. E Ele é um mete-se num coração túnel e mau, vai. ele é um coração mau também nesse aspecto. Ontem foi um momento épico, eu acho que foi um momento maior da sua carreira, esquece, 170 mil, nem no Coliseu estava cheio. Ele fez o Natal, decidiu fazer um Natal, as pessoas puseram a luz de Natal e foram... Sabes o que é que eu fiquei ontem com a ideia? Lembras-te quando a seleção voltou a Lisboa, depois de vencermos o Euro 2016? Eu ontem senti aquilo como uma espécie de regresso a Lisboa depois do Euro 2016. Porque ele andava pela rua e as pessoas, eu só via apitar, a polícia, basicamente a polícia, por exemplo, vai ser multado, não, afinal era só para dizer alô e não sei o quê, malta com megafones, malta com as varandas não sei o quê, malta a fazer-lhe agravénias no chão, não tinha forma de não se emocionar. E depois aquele momento no Coliseu para terminar, eu achei muito bonito, de facto. Portanto, eu acho que funcionou muito bem, fico muito feliz por ele, porque de facto vi outras situações noutros países, nomeadamente no Brasil, com o tipo da Porta dos Fundos, tinha 7 mil pessoas, e é Brasil, e Bruno aqui tinha 60, 70, 80 mil todos os dias, ontem 170 e tal mil, acho maravilhoso. Acho que ele viveu ontem o momento mais alto da sua carreira. Pode ter-se inventado uma nova fórmula de comunicação, ou tu acreditas que isto é um epifenómeno? Uma nova forma de escape. Mas há sempre epifenómenos que se reinventam, não é? E se o Bruno se conseguir reinventar, ou outros como ele se conseguirem reinventar, o que eu sei é que há largos anos a esta parte, o nonsense funciona muito bem. O Marco é nonsense, não é? O Bruno é nonsense. E isso deixa as pessoas leves, dão gargalhadas. Pronto, para quem gosta do género, acho fantástico, há muita gente que gosta do género. Portanto, há sempre público, felizmente.
e estou muito feliz por ele. E digo-te uma coisa, e ele neste direto do Instagram, que ele fez, que é 2 meses, foram 2 Sim, 2 meses? meses. Uhum. 2 meses ele consegue atingir público, desde público de todas as áreas, de várias idades, isso eu acho que é maravilhoso. E portanto é que eu acho que é mesmo um relax, ao fim da noite, vou ver o Bruno Nogueira, vou morrer um bocadinho, E epá, vou beber um desligar copo de das... vinho e desligar a ficha destas Exato, coisas. exatamente, desligar a ficha. E isso também é preciso. Por exemplo, eu desligo a minha ficha a cozinhar. Cada um desliga a ficha como pode, cada um desliga a ficha como pode. Eu não sei como é que tu desligas a ficha, mas cada um desliga a ficha como pode. E é necessário desligar um bocadinho a ficha para manter alguma sanidade. Nós temos a Clara de Sousa, figura pública, que aparece na televisão, apresenta um dos principais jornais televisivos, neste caso na SIC, mas temos uma Clara de Sousa, além da sua dimensão pessoal, temos uma Clara de Sousa que... Temos uma Clara só. Temos a Clara. Mas, A Clara mas, de sempre. mas temos a Clara que faz bricolagem, temos a A Clara Clara de sempre. É a que Clara. faz Essa é. culinária. Mas essa é a Clara, a base. Essa é a Como Clara. é que tu fazes? Adaptas a linguagem, adaptas o auditório, respondes às pessoas? Uma Como é que tu linguagem corporal. cultivas? Responde a toda a gente. E tento, e está difícil porque o site e o Face e tudo está a crescer imenso, e eu faço questão, sempre que fazem uma pergunta, a responder, colocar um gosto em cada comentário para ver que eu li, e portanto isso começa a ser muito difícil porque é muita coisa, mas às vezes eu passo aqui umas horas. Por exemplo, esta semana passei a terça-feira basicamente inteira nisso. Ahm, eu, eu é assim, não são duas pessoas, são prolongamentos da mesma pessoa, são funções diferentes da mesma pessoa. A Clara jornalista, que as pessoas veem focada, séria, mas às vezes também num tom mais afável, depende. A nossa linguagem e a comunicação tem que se adaptar àquilo que nós estamos a transmitir. E, portanto, se nós estamos a transmitir coisas duras, de economia, coisas mais duras, tudo bem, nós estamos ali. Se estamos a transmitir coisas boas e situações de solidariedade social, obviamente o nosso tom, nossas palavras também, mas o nosso tom diz tudo, não é? O nosso sorriso, a nossa linguagem corporal. Eu aqui em casa, como faço as minhas coisas, eu estou mais descontraída, não tenho que estar... Às vezes aproveito a maquilhagem quando venho, mas às vezes faço sem maquilhagem, faço de carrapito, não estou muito preocupada com a imagem, porque eu só faço isto se for de verdade, percebes? Eu não quero criar nenhuma personagem. Às vezes aproveito a maquilhagem, não sei o quê, quando venho, porque venho do trabalho e gravo à noite. Mas se for necessário fazer isso agora, faço isso agora e não tenho qualquer tipo de problema. Tenho a minha luzinha, tenho a minha câmara, tenho o meu microfone e faço as coisas. Eu só consigo fazer isto se for de verdade. Eu nunca conceberia. Eu, quando comecei com isto, em 2011, quando lancei o meu primeiro livro, houve muitas pessoas que acharam: olha, lá está esta a fazer isto, não sei o quê, deve ser alguém que faz por ela. E pá, eu nunca na minha vida conceberia fazer uma coisa destas se não fosse eu a fazê-la e se não fosse de verdade, ou seja, se eu não tivesse puro prazer, se não fosse de facto algo significativo, emocionalmente significativo para mim. E isto é, eu tenho de facto prazer não só em fazer, como tenho prazer em gerar a confiança nas pessoas que me seguem para elas fazerem também em casa. E fico super feliz, ouve lá, isto é uma coisa que eu faço por pura carolice e que já neste momento está com uma dimensão que é quase... Eu, se me quisesse dedicar diariamente a isto, eu já me dedicava. Não posso, porque eu tenho a minha profissão, não é? Portanto, tenho que ir gerindo e dormindo menos, vá. Roubo ao sono. Mas, qual é... Eu acho que isto vem da minha mãe. A minha mãe ficava feliz quando fazia, por exemplo, os croquetes. E vendia e depois dizia assim: ai, dona Eugénia, os seus croquetes são uma maravilha. Nunca comi croquetes tão bons. Esse retorno é só emocional, sabes? É uma validação de que o que tu estás a fazer tem sentido, faz sentido continuares a fazer, ok? Não é nada para a tua conta bancária, é E para a tua conta isso provoca emocional. uma ligação direta com as pessoas, não, nem lhe quero chamar audiência, as Mas pessoas que não estão poderia contigo. ser de outra maneira, Jorge, não poderia ser de outra maneira. Eu não poderia simplesmente despejar coisas para o meu Facebook e não responder às pessoas. As pessoas têm dúvidas, por muito que elas me digam: ai, a Clara explica isto como ninguém, você explica tudo ao pormenor. Mas de vez em quando as pessoas têm uma outra dúvida. Porquê? O que é básico para mim não é básico para os outros. Quando é que eu decidi começar a explicar tudo? Porque eu percebi que o básico para mim já era muito avançado para outras pessoas. Percebes? E portanto, tenho que explicar como se a pessoa tivesse a começar agora a fazer isto. Ok? Todos os pormenores. Para não haver grandes dúvidas. E se houver, eu tenho que estar cá para responder.
de outra maneira, não faz sentido. E não, não é audiência, são eu não vou dizer que é uma família, mas é uma espé não é uma família, no sentido lato da família, mas é uma comunidade próxima, ok? Eu sei quando alguém, a Hilda ou quando a Antónia, não sei quem me fala assim: "Oh Hilda, fez outro pão? Epá, este ainda ficou mais bonito do que o outro". E a Hilda sabe que eu sei que ela fez o outro e que de facto este ficou mais bonito. E isso acontece, porque eu estou todos os dias, eu vejo as coisas, sou eu que recolho as imagens, sou eu que depois passo às minhas meninas lá da Oxy para elas meterem, para porem nas redes sociais, sou eu que escrevo os textos, portanto, essa parte sou eu toda que faço. E eu não conseguiria fazer isto de outra maneira, Jorge. Não faria Portanto, sentido. na realidade, comunicar desta forma para ti é criar relação com as pessoas que estão ali a acompanhar-te neste momento. Eu só sei comunicar com todas as células do meu corpo. Não consigo comunicar de outra maneira. Eu só sei comunicar com verdade. Seja aqui em casa, seja na SIC, no jornalismo. Nós jornalistas temos um compromisso com a verdade. Mas antes desse compromisso com a verdade, tu, enquanto cidadão, tens de ter também um compromisso com a verdade. E foi assim que eu fui ensinado, e eu acho que isto tem muito a ver com a educação que eu recebi. E, e pronto, é isso que eu te digo. Não, não penso, nunca imaginaria fazer isto de outra maneira, só assim. E às vezes é um bocadinho mais difícil, porque não consigo responder logo, dá-me obviamente muito trabalho, depois de vez em quando dizem, ai, estás tanto tempo nisso, eu disse, "Pá, mas tem que ser, porque eu tenho que falar às pessoas, porque eu devo-lhes isso também, e isto é, eu dou, elas dão, e é maravilhoso, não tem assim grandes. Eu há alturas em que não tenho palavras, apesar de trabalhar com palavras, mas há alturas em que eu não tenho mesmo palavras com o carinho que as pessoas me. O retorno, sabes? E a forma como tu percebes, uma coisa muito simples, se calhar tu vais achar isto ridículo, eu não acho isto ridículo, que é, claro, andei a vida toda à procura de um arroz doce, porque sempre adorei arroz doce como a minha avó fazia, e nunca soube fazer. Pela primeira vez fiz o seu arroz doce, e soube-me ao arroz doce da minha avó. Isto é conforto emocional. Pá, eu fico muito feliz com isso. Eu sei que sou lamechas, vá. Pronto, mas olha, mas depois se quiseres estiveres à minha frente para te fazer perguntas, eu consigo ser muito dura contigo. Mas é isto a minha vida, mas é pela verdade, apenas pela verdade. Enfim, na realidade, o que é que te falta fazer? Porque O que é que me falta fazer para além daquilo que eu faço? E espaço e tempo. Não sei, sabes uma coisa, Jorge? Eu estou rodeada de pessoas que pensam muito no futuro, planeiam muito. E eu sempre pensei assim: "Epá, eu tenho um problema qualquer, porque eu nunca planeei nada e sempre deixei as coisas acontecerem". Devo ser mesmo parva, devia planear um bocadinho mais, mas até agora tenho tido sorte, não me dei mal. Mas eu sempre fiquei muito focada na gestão do dia a dia, no sentido em que a vida foi-me trazendo coisas boas e eu tentei responder da melhor maneira para não desiludir, aquilo que me foi dado e as oportunidades que me foram dadas. E portanto, a minha visão, e eu acho que é um bocadinho inspirada naquilo que eu vi no meu crescimento, na minha família, da minha mãe, do meu pai, é uma lógica de trabalho, ok? Trabalho, real. Nada nos é oferecido. Não tenho inveja do vizinho que tem o Porsche. Eu quero trabalhar então para ter o Porsche. Mas não vou pensar, é pá, mas tem que ser no próximo ano. É pá, é quando for. Eu vou trabalhar. Vou trabalhar e vou trabalhar e vou trabalhar. E é assim que eu funciono. Ou seja, na minha carreira, eu nunca ambicionei estar, ou seja, projetado, percebes o que eu quero dizer? Projetado do género, daqui a 10 anos tenho que estar a fazer o jornal da noite, ou tenho que estar a fazer entrevistas XPTOs. Não. Como eu sempre tive tanto prazer nas coisas que eu faço, eu desfrutava das coisas no presente e trabalhava para elas correrem da melhor maneira. E sabia, cá dentro, uma questão minha, sensorial, só minha, que enquanto eu continuasse com esta cultura do trabalho, as coisas iriam acontecer mais tarde, mais cedo, o que fosse, mas elas iriam acontecer. E elas foram acontecendo, de facto, sem eu projetar em termos de tempo, estás a ver? Sem ambicionar tirar lugares a alguém. Essas cenas assim, a mim sempre fizeram nessa confusão. E, portanto, trabalhar, trabalhar, trabalhar para vencer. E pronto. E acho outra coisa, acho que isso nunca está fechado. Eu irei trabalhar até morrer.
Porque não é uma questão de achar que não é suficiente, é porque eu nunca fico suficientemente satisfeita se não estiver a trabalhar. Nunca me sentirei suficientemente útil, sabendo que tenho imensas coisas para fazer, mas a verdade é esta: nunca me sentirei, até para mim, significativamente útil, significativamente significativa, repetindo, desculpa a redundância, se deixar esta cultura de trabalho. E é por isso que eu o faço, para me sentir viva. E é por isso é que eu chego aos 52 anos e continuo a viver como se nunca fosse morrer. Obrigado, Clara. Está fechada esta primeira edição do Pergunta Simples, um podcast sobre comunicação. Se gostaram, contem aos amigos e subscrevam. Até à próxima.